Avraham Mikhael Ivanov Figueres, 20 de julho de 2019. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz por vos encontrar e encontrar alguns que nunca vi antes. Se quiserem, depois de vos ter trazido todas as minhas bênçãos e toda a paz possível, continuaremos a dialogar, a trocar, a testemunhar, a responder às vossas perguntas, colocando-nos automaticamente na ideia de que tudo isto é apenas um sonho e que não há ninguém. Por isso, é claro que evitamos, tanto quanto possível, perguntas que são demasiado íntimas para realmente falar, se possível, sobre os processos gerais pelos quais vocês estão passando. E a partir daí, e dito isto, por favor, aceite todas as minhas bênçãos. Dentro de alguns momentos começaremos a ouvir o que você tem a dizer, pedir ou trocar. Silêncio. Então, querido amigo, se tiveres uma primeira pergunta, vamos ouvir todos juntos. Voz. Então, a primeira pergunta de uma irmã. Estou sozinha há alguns anos. A vida me dá para viver, hoje, uma história, uma relação com um homem que vive muito longe de mim. O que entender sobre isso? Foi escrito ou é a minha pequena pessoa que quer experimentar isto? Que diferença faz entre o que quer e o que está escrito? Até o que queres da tua pequena pessoa está escrito. Em ambos os casos, está escrito. E a escolha que você vai fazer também está necessariamente escrita. Não te posso dizer para decidires isto ou aquilo, mas lembro-te, como tu próprio disseste, que este homem não vive perto de ti. Pode ser uma das melhores maneiras de viver uma relação sem ser um ao outro, mas viver a relação de um para o outro, à distância. Se for decidido pela sua pequena pessoa ou registrado em sua eternidade de qualquer maneira, você sabe disso. Hoje, o simulacro e o sagrado se encontram e são vívidos da mesma forma. São as duas faces da mesma moeda. Por um lado, há um simulacro, mas qualquer simulacro é apenas um sagrado que ainda não foi desmascarado, se me é permitido dizer. Por isso, você não tem que se preocupar se vem de você ou se é algo que é enviado para você, como você diria, pela inteligência da luz. Não importa, pois o simulacro e o sagrado são agora, diria eu, de mãos dadas e cônjuges, mesmo que se afastem um do outro, é o período da travessia. Assim, aceitar o que lhe é oferecido, mesmo que venha de um desejo não satisfeito, já não faz qualquer diferença. O que é para ser vivido pertence a você. A decisão pertence a você. Eu diria simplesmente e repito que, dependendo desta distância e não desta proximidade, talvez haja precisamente e talvez a possibilidade de viver sendo um no outro sem estar um ao lado do outro, é claro, e portanto talvez considerar outro tipo de relação ou de funcionamento dentro do que se chama o casal ou afinidades que vivem uma com a outra ou com a outra, mas juntos. Isso é uma hipótese. Mas em qualquer caso, perguntando-se se você tem uma escolha e perguntando-se se ela vem do seu desejo, ou se está escrita e não depende do seu desejo, eu responderia que ela vem de ambos, é claro. E tudo o que está acontecendo agora, você sabe disso ou mesmo se você não sabe, é exatamente o que você precisa para viver a verdade, não importa o que aconteça com você. E o princípio de aceitar o que não é uma escolha, mas permite que a liberdade de escolha se expresse não mais a partir da pessoa, mas a partir da disposição da própria vida. A escolha pessoal, ligada à história, à memória, às experiências passadas, é um lugar como questão. Porque mesmo o vosso desejo que você identificasse como o desejo da pessoa pequena só traduziria a ação da inteligência da luz. E você não precisa se perguntar sobre a utilidade ou inutilidade de tal reunião nesta época do ano. Viva o que deve ser vivido, seguindo o que é fácil, o que é óbvio e também o que te faz profundamente feliz. Mas se colocarmos a questão à nossa frente, por um lado significa que temos medo de cometer erros, de fazer a escolha errada. E se achas que tens escolha, má ou boa, significa que não és livre. A verdadeira liberdade é deixar as coisas acontecerem aqui também.
Então, é claro, a noção de distância dos lares é, neste caso, provavelmente uma oportunidade para a pessoa, bem como para a inteligência da luz. Já não faz qualquer diferença mesmo para os seus desejos. Quando ocorrem mudanças, mesmo que você tenha tido anteriormente uma sensação de solidão ou falta dentro de você, isso não importa. O que acontece tem de acontecer, o que não acontece não acontece. Por isso, não faças a pergunta de escolha. Assim que você colocar a escolha na frente de você, ele só prova que você não está livre para tomar essa decisão. O que você engaja é a experiência ou a não experiência. E enquanto se perguntarem se foi a vossa pessoa que expressou esse desejo, mesmo inconscientemente, ou se vos foi enviado pela luz, não poderão compreender ou viver que são os dois aspectos da mesma peça. Se é o vosso desejo, ou se não tendes desejo e se ele se manifesta, se é a inteligência da luz ou outra coisa não faz diferença. O que é para ser vivido é para ser vivido. O que não deve ser vivido, o que quer que você faça, não será vivido. Por isso, não ponha a noção de escolha ou decisão à sua frente. Em vez disso, deixe-me dizer que a escolha seja feita por conta própria, sem você, sem necessidade de compensar uma falta ou deficiência, e sem ter projetado um idílio ou algo assim. É a inteligência da vida, a inteligência da luz que vai à medida que vocês se libertam desta noção de ter de escolher ou de hesitar que as coisas se tornarão mais claras. Largue a pergunta e a resposta aparecerá para você, não poderia ser mais clara. Isso é o que tenho a dizer. E minhas respostas, naturalmente, levar em conta o preâmbulo que eu lhe dei a respeito de que agora, você não está mais em cenários para ser construído em um nível pessoal, mas para assumir e viver o que é apresentado, eu diria sem demora, sem hesitação e sem decisão. Basta observar o que está acontecendo, tanto em seus efeitos quanto nos efeitos do companheiro futuro hipotético, e ver como as coisas estão indo. Lembro-vos que o que quer que escolham, o que está em ressonância direta com a inteligência da luz, quaisquer que sejam as circunstâncias, irá acontecer de qualquer maneira. E quanto mais aceitarem não escolher e deixar realmente a vida alcançar o que deve alcançar, mais estarão cada vez mais seguros da exatidão ou falsidade do que vos é proposto. Mas não será mais uma escolha. Estará ligada a uma observação que já não vem da mente, mas vem diretamente dos fatos. É fácil configurar as coisas, facilmente, ou é abrandado em algum lugar. Portanto, é a observação das circunstâncias que cria a liberdade, não o fato de ter que escolher. Ou é fácil e simples, é a luz. Ou se torna complicado e mais complicado, então você pode ter certeza de que não é a luz, o que quer que você queira ou que não queira. Silêncio. Podemos continuar. Irmão, a segunda pergunta de uma irmã que está presente. Olá, Oma, obrigado pela sua presença. Muitos de nós estamos experimentando tremores e o desdobramento de asas. Você pode nos esclarecer sobre isso? É muito simples. O tremor interno que ocorre, lembro-vos, em irmãos e irmãs que não passaram pelas energias, através da vibração necessariamente, este tremor pode afetar todo o corpo, apenas as pernas, apenas o peito. É um tremor interno que é a mudança do estado molecular, e o estado atômico, especialmente do carbono que se transforma em sílica, que naturalmente transfere a consciência que habita este corpo físico, ou seja, neste corpo físico, para a consciência e experiência no corpo da eternidade. Não é um tornar-se. É a sobreposição real e concreta do efêmero e do eterno. Claro que as asas são uma realidade. Seja qual for a sua origem estelar, muitos de vocês estão realmente sentindo, ao mesmo tempo que este tremor, sensações diferentes em seus ombros e nas costas de suas costas que refletem a presença real e percebida dessas asas que estão de volta. Você não tem nada a considerar a não ser ver que nisto, que está lá. E acima de tudo, não se interesse. Sem isso você vai reforçar a percepção e o sentimento é claro, mas que não vai lhe trazer nada além de tremer ainda mais.
Eu diria que se o tremor não te apanha na imobilidade, continua fazendo o que estavas fazendo, ignora isso. Mas indica, e eu disse não há muito tempo, apenas há 2 ou 3 semanas, que esta é a realidade do propósito do processo de transubstanciação, isto é, passar de uma forma para outra. Mas esta forma para outra não é acompanhada de qualquer interrupção da consciência como, por exemplo, durante a morte ou um coma, pelo contrário. É uma lucidez, diria mais e mais apontada, mais e mais clara, do que está acontecendo. E as asas estão obviamente ligadas ao corpo da eternidade, ao corpo da glória, se quiseres, que está presente como eu disse, e como foi dito por muitos oradores, em todos os irmãos e irmãs humanos encarnados, quer tenham a percepção, a sensação, ou não. Deixa as coisas acontecerem, elas estão sendo feitas, lembro-te agora sem vocês. Você não precisa focar sua atenção, sua consciência, em nenhum processo vibratório ou de transubstanciação, que é de fato o desaparecimento do corpo vital e do corpo físico para deixar espaço para os corpos da eternidade no momento do evento. Mas não te preocupes com isso. Em vez disso, estejam mais e mais conscientes do que está acontecendo em cada momento da sua vida aqui na Terra. Não há necessidade de procurar entidades, uma história ou um futuro de nada. Quanto mais você estiver inserido no momento presente, mais claro você verá. Quanto mais se interrogam sobre os processos que acontecem, fora do curso, mas também hoje sobre os processos vibratórios, energéticos, tanto num dado momento foi importante, vital, fundamental, por muito que eu diga hoje que é uma perda de tempo, e eu diria que é mais embaraçoso do que qualquer outra coisa. Porque você o faz à custa, mesmo que não intencionalmente, da instantaneidade, do aqui e agora. Lembre-se que encontrar a verdade, viver a verdade, não tem nada a ver com histórias espirituais, futuros ou qualquer passado. Este é um momento em que você aceita tudo o que está acontecendo por estar totalmente presente, e plenamente consciente aqui neste corpo humano, nesta consciência comum, e não em qualquer visão ou supraconsciência. Repito, hoje seria uma perda de tempo em detrimento do aqui e agora. Ou seja, quando você faz isso, você implanta tempo ao invés de reimplantar o tempo zero do aqui e agora. Foi por isso que todos nós insistimos, os oradores, mas também o cabeça dura, Jean-Luc, nesta potencialidade acessível a todos no momento atual, que é o tempo zero. O tempo zero é a verdade revelada. Não depende de vocês, de qualquer história, de qualquer acesso à supraconsciência. Portanto, afaste-se disso e seja muito mais sereno para viver o instante presente a cada minuto. Como vocês sabem que estão no instante presente? Simplesmente porque estão na alegria. Se você realmente encontrar o instante presente, ele só pode ser traduzido instantaneamente em um sorriso, não importa quão difícil seja o personagem, a pessoa ou sua vida. Você atravessa tudo isto com evidência, e você descobre e vive a verdade. A verdade hoje, absoluta, não precisa de histórias, não precisa de explicações. É um reconhecimento de si mesmo. E este reconhecimento de si mesmo não é feito através do que você experimenta, do que você faz, mas do que você é. E o que você é hoje só se encontra na imersão no instante presente, do aqui e agora. É também, diria eu, uma certa forma real de humildade que já não dá lugar à mente, às histórias, ao ser, mas que realmente vos coloca na plenitude do instante presente, e isto, sem qualquer esforço. Se houver um esforço, prova que estás simplesmente a afastar-te do momento presente. Assim, as vibrações, os tremores internos, onde você não vê nada no exterior, mas você sente o tremor interno, não é um processo neurológico. Não é um tremor externo. É um tremor da estrutura etérica que, recordo, nada tem a ver com a aura etérica, mas que está dentro do corpo físico. E é essa estrutura vital que está sendo totalmente alquimizada pelo jogo do fogo ígneo e do fogo vibracional, a fim de libertá-los coletivamente, como sabem, pelo evento, pela ideia ou pelo próprio significado ou percepção de acreditar que vocês são um indivíduo separado, isolado e autônomo. Autonomia é liberdade. E a autonomia é o caminho da infância.
Significa aceitar plenamente o instante presente, como a pequena Teresa explicou durante anos, mas também outras estrelas. Não consegues encontrar a solução que eu diria a tudo, independentemente das tuas perguntas. A solução é o instante presente. Se você está realmente no aqui e agora, ignorando a dor, as perguntas, a história, seu personagem, se você está realmente e sinceramente no momento presente, acabou. A verdade está lá. E nesse momento você descobre que está na alegria, mesmo que o momento antes de você estivesse na tristeza, no medo ou em qualquer coisa. Mas quanto mais simples for, mais aceita a sua vida, o que não o impede de fazer o que é necessário. Mas já aceitar o instante presente, qualquer que seja a sua vida, qualquer que seja a história, faz você viver instantaneamente a verdade. E é a mesma verdade, absoluta, para todas as consciências humanas. Não há pré-requisitos, como diria Abba, não há nenhuma condição prévia, não há historias para contar. Você está completamente no aqui e agora, ou está em outro lugar, em sua cabeça, em medos, no que você vai fazer amanhã, em emoções que remontam a ontem, seja o que for. O instante presente é totalmente livre de sua própria mente, totalmente livre de emoção, totalmente livre de história. É o tempo zero, é onde não há ninguém e é onde vocês descobrem, vivendo a verdade de quem são, além do personagem, além da sua própria vida. Como já foi dito, você é a vida. E você não precisa de um álibi, você não precisa confiar em planos espirituais sutis invisíveis, mas você precisa estar totalmente lá, totalmente presente, sem fazer perguntas a si mesmo. Se você foi capaz de fazê-lo por 2 minutos, não estou falando de alinhamento, não estou falando de meditação, não estou falando de oração, não estou falando de pedir algo, mas apenas aceitando o que está lá. Não me refiro a aceitar sequer o seu sofrimento ou a sua falta, mas a aceitar o que é, que você não conhece. E nesse momento você vive isso, eu diria que de uma forma cada vez mais rápida. E é claro, como já foi dito, você só pode se reconhecer através dessa alegria, dessa leveza. Claro que a pessoa, claro, não vai desaparecer. Até o último momento você sempre terá seu marido, sua esposa, sua profissão, seus filhos, a menos que a vida decida de outra forma. Mas então você verá que seu ponto de vista, como disse Bidi, a maneira como você vê e experimenta as coisas é totalmente diferente, e essa alegria nua, essa evidência do instante presente, só pode crescer a cada minuto. Quanto mais confiante você estiver no que está vivendo e não no que lhe é dito, mais verdadeiro e autêntico você é, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua vida. Que você sejam homens, mulheres, que você esteja numa família, que você esteja só, que você seja rico, pobre, não tem nenhum impacto ou limitação sobre esta verdade essencial do instante presente. Hoje você tem uma liberdade total para estar no instante presente, desde que já seja sincero consigo mesmo e com este instante presente. No instante presente, como sabem, não há lugar para ontem, não há lugar para amanhã, só há lugar para o que está neste momento. Nesse momento, se a aceitação for total, a evidência irá emergir e vos ireis experimentá-la instantaneamente. Você não precisa depender de uma entidade de luz, ou de um irmão ou irmã, ou de qualquer conselho. Também é disso que trata a autonomia. E que no nível da verdade absoluta, 1. Você não tem escolha, como vimos na pergunta anterior, e 2. Você só pode reconhecer-se além da identidade e além da sua vida. Assim é como hoje você simplesmente se torna vida, e isso é claro que a vida da pessoa vai chamar de mudança em todos os níveis. Mas não é do seu fazer. É a descoberta e a experiência da verdade que é a mesma para todos, e que não está inscrita na forma ou na história ou no passado ou no futuro, que vos fará viver a verdade de uma forma cada vez mais constante. Significa aceitar largar qualquer pretensão de procurar qualquer coisa. Significa aceitar que não podeis compreendê-lo intelectualmente, mesmo depois de lerem milhares de páginas ou milhares de explicações, e que é o dom da graça, o dom do amor, que não precisa de outra circunstância que a vossa presença no momento eterno do aqui e agora.
É tão simples e tão verdadeiro que é claro que a vossa pessoa, a vossa história, os vossos medos, se é que restam, ou as vossas crenças, são os vossos próprios limites que puseram à frente da verdade. Se você realmente sinceramente aceitar o momento, você vive a verdade. É tão simples quanto isso. Silêncio. Mas este abandono, este sacrifício, este ego, fará tudo, é claro, mesmo a um nível não realmente consciente, para vos dizer que não é verdade, que não é possível, que não existe, que devem primeiro fazer isto, que devem primeiro resolver este problema. Não é verdade. São injunções do seu personagem, injunções da história, das suas referências passadas, ou dos seus medos do futuro, ou dos seus hábitos, mas nada mais. A verdade nunca está lá. A verdade é o tempo zero. Há suficientes de vocês para viver a alegria nua, para saber que é autêntico para aqueles que o vivem e para aqueles que o veem viver ou que o frequentam. Só podem ver que pode haver alguma forma de distância entre o que vem de vocês, mesmo que não seja sentido como energia e vibração. Aquele que é verdadeiro, aquele que é verídico, não precisa de discursos e não precisa de posturas. Ele não tem nada para te mostrar. Ele não tem nada para te explicar, mesmo que possa explicar muitas coisas. Mas é precisamente o fato de que ele está presente a si mesmo que faz com que você descubra e viva sua presença. Todo o resto é apenas um conjunto, quer seja a música, quer sejam as minhas palavras, quer sejam as posturas que o cabeça dura, Jean-Luc, te mostra, quer seja a pronúncia de certas palavras, mais uma vez é um conjunto. Mas um cenário que eu diria mais adequado para permitir que você se aproxime e viva o instante presente. Enquanto acreditarem que algo está distante de vocês, ou que algo está faltando, vocês mantêm a distância e mantêm a falta. Não é pensamento positivo, não é a lei da atração, é a estrita verdade. Repito que o que está emergindo na consciência coletiva neste momento e não apenas para alguns mestres ou irmãos e irmãs que vivem a ágape, é simplesmente se você aceitar, sem reticências e sem condições, você é livre, imediatamente. E você só pode experimentar e sentir a liberdade de ser, a liberdade da espontaneidade. E mesmo esta palavra sacrifício que assusta o ego, a mente, é mais como uma canção para crianças. Não há sacrifício na verdade. Há a verdade ou o que não é verdade. Claro que para o ego, para a pessoa, tem sido chamado de sacrifício, mas não há sacrifício. A descoberta da verdade e a experiência da verdade é uma aquisição de algo que sempre esteve lá, sempre, que nunca pôde desaparecer, mas que hábitos, condicionamentos, tudo que acontece na superfície deste mundo, de todos os mundos, simplesmente o impedem de viver. Você vê, se você aceitar esta simplicidade, especialmente, se parece extremamente complicado para você, porque seu ego, seu personagem vai dizer sim, mas eu tenho filhos, sim, mas eu tenho um marido, sim, mas eu tenho uma profissão, mas os vivos liberados, eles não se importam com o que eles têm isso ou aquilo. Eles têm estado no equilíbrio muito mais disponíveis para a verdade do ser do que para qualquer forma de aquisição, seja ela qual for. Não tens nada a adquirir em relação à verdade. Parece-vos uma aquisição no início, mas é simplesmente a descoberta da verdade que sempre esteve lá. Então mude de olhar, sim. Olhe realmente e concretamente para além da história, dentro de você, para não se colocar a questão de quem você é. E não estou a falar da tua identidade aqui. Você é a verdade. Afirmar esta verdade com toda a humildade e simplicidade e acabou. Desta forma, você para o motor do sofrimento, a mente. Você para com o sofrimento físico sem querer curar nada. Você para a história e, claro, para tudo o que fazia sentido para ser apenas uma identidade. É claro que você é uma identidade e será até o último momento de sua vida encarnada. Mas você está numa entidade, você não é essa entidade ou essa identidade, só isso. Aceite isso e o resto será vivenciado e revelado por si mesmo, naturalmente. Mas se lhe parece que você está fazendo um menor esforço para querer melhorar, para querer entender, você não está lá.
Estás a afastar-te da verdade. Hoje é assim que funciona. Escutem, escutem, leiam, leiam os testemunhos de irmãos e irmãs verdadeiramente livres. Esta liberdade, como já foi dito, não é apenas interna, é também externa. Será, portanto, traduzido em realidade. E você verá que não mais subjugação, não mais predação, seja ela do companheiro, das crianças, da família, da própria sociedade, representa qualquer coisa. Isso não significa que você se tornará um eremita, que necessariamente se isolará do mundo, muito pelo contrário. Vais estar vivo no sonho e isso é liberdade. É aí que você está em alegria, só lá, e em nenhum outro lugar. Desde que acreditem que tem de adquirir algo, criam tempo e espaço. E você cria a distância entre você e a verdade. Mais uma vez, não são palavras para acreditar, o que eu lhe digo aqui não é um ensinamento. Esta é a verdade que todos podem experimentar imediatamente. Você não precisa confiar em nenhuma espiritualidade. Você não precisa depender de nenhuma energia ou abertura de chakra. Claro que Aba, o cabeça dura e outros ainda falam com você sobre os chakras, às vezes sobre as portas e estrelas, às vezes até sobre o canal mariano ou as diferentes estruturas vibratórias. Mas garanto-lhe que tudo o que construiu que foi útil para chegar até hoje, hoje é um peso morto. A verdadeira liberdade não depende de energia, vibração, circunstância ou chakra. Simplesmente depende da sua autenticidade. A autenticidade com você mesmo é, acima de tudo, não se sentir culpado porque há isso e porque não há isso. Mas simplesmente aceitar as coisas como elas são. Aceitando que as coisas como elas são só estão lá para vos provar, através da vossa experiência, que sois a verdade. Então, não acrescentem nenhuma distância. Lembrem-se que a experiência do instante presente é a compreensão da vida, não da vossa vida, mas do que a vida é, do que é o sonho, do que é a criação. Você não tem mais perguntas porque quando é real sabe que se encontrou. E nesse momento, claro, não há energia, não há chakras, não há circunstâncias que se mantenham mesmo que, claro, se você sente seus chakras, você sente as coroas, você sente as vibrações, você sente os tremores, as asas e outras coisas. Mas a verdade é suficiente para si mesma. Ela não precisa de um conjunto e acima de tudo não precisa de você, é quem você é. Quanto mais simples for, mais capaz será de viver a verdade. Quanto mais espontâneos forem, mais autênticos serão, mais concordarão, mais aceitarão, mesmo que depois tenham de mover as nádegas, por exemplo, em relação a qualquer decisão. Mas coloque a aceitação à frente do que você acha que você tem que escolher, à frente do que você acha que deve decidir ou adquirir ou suprimir. Se você adotar este processo, você se torna livre, mas instantaneamente. E se você não o vive, significa que ainda não é suficientemente autêntico e suficientemente presente no aqui e agora. É que em algum lugar no nível subconsciente, no nível inconsciente, em algum lugar você está ligado à sua história, ou ao seu sentimento de ser um indivíduo, ou simplesmente a medos ou hábitos. Mas você não precisa conhecer esses medos, não precisa procurar esses hábitos, é o mesmo para todos os irmãos e irmãs humanos encarnados, mas simplesmente aceitar que assim é, e a travessia é feita automaticamente. E nesse momento você é a verdade. Isto não vos impedirá de o fazer depois, mas tudo será feito com muito mais simplicidade e leveza. Aceitem ser simples e leves porque a verdade é simples e leve e ireis experimentá-la instantaneamente. Mais uma pergunta. Vós. Havia uma segunda pergunta e também foi respondida, mas eu lhe direi na mesma. Terão as asas uma função antes do fim, mesmo que seja parte do efêmero? Não, o corpo da eternidade, como eles dizem que o corpo imortal, é uma veste, um terno que é realmente imortal, mas não é você. Você é anterior a qualquer forma, você é a alegria nua, você é amor e nada mais. Todo o resto está apenas de passagem. Sua vida, seus sentimentos, seus afetos, sua riqueza, sua pobreza simplesmente pertencem às circunstâncias que você mesmo, o que quer que você diga, decidiu viver para acabar com esse sonho. E então tudo se torna luz, tudo se torna fácil.
Claro que te podes divertir com as tuas asas, podes aliviar o teu peso. É com isto que muitos de vocês no ano anterior saíram em consciência nua ou em um corpo, um traje se preferirem de luz seja qual for sua forma. Você não é tributário. E aqueles que viajaram em consciência nua e experimentaram-no, não estavam sujeitos à vossa origem estelar. Vocês podem pedir emprestado qualquer corpo de luz. Os corpos de luz, como qualquer outra forma, são apenas roupas, trajes que você veste para andar pelo espaço dos sonhos, nada mais nada menos. Vocês são anteriores à forma. Você é o amor puro ágape. Vocês são os originadores do sonho. Vocês são os originadores do Salvador, mas também são os originadores da predação. Tudo isto está em vocês. Não precisas de o encontrar hoje. Só precisas de te encontrar na verdade. E esta verdade está lá para todos, não importa o que você pensa, não importa o que você experimenta ou não. Então, as asas, sim, é claro, algumas até conseguem se espalhar e sentir a abertura de suas asas nas costas. Isto não é uma ilusão. Sem isso, vocês são milhões sonhando que têm asas. Mas estas asas estão ali concretamente, e quando as asas estão ali são percebidas, significa que tudo que está ligado ao corpo vital se extinguiu em favor do corpo vibracional que põe fogo no seu coração, isto é, no fogo do coração sagrado, na evidência do amor impessoal. Vocês estão livres de todos os apegos, todo o sofrimento, todas as emoções, todos os medos e todas as projeções. E você só pode vivê-la se for, repito, autêntico, espontâneo e verdadeiro. A melhor ilustração da aceitação do instante é, naturalmente, o que a pequena Teresa de Lisieux lhe disse na época. É o caminho da inocência e da infância, mas despojado de todos os ornamentos religiosos que existiam na época, porque não havia outras possibilidades. Hoje, você não precisa mais de nenhum cenário, não precisa mais de crenças, não precisa mais de esperança. Você precisa de fé total no instante presente e na verdade do momento. E você o vive, e tudo. Realmente cria, não só liberdade interior em relação à sua própria história, hábitos, condicionamento, sofrimento, liberdade em relação às suas projeções, mas você só pode ver essa liberdade exterior que aparece no momento em que você não se sente mais amparado ou obrigado por nenhuma circunstância emocional, social, moral, profissional ou legal. Isso não significa que vá violar as leis ou a moral. Mas você tem a clareza distinta de que não depende mais disso e que não está mais sujeito a isso. Tal é a alegria de ágape. Tal é a alegria da liberdade. Podemos continuar. Vós. Então, uma pergunta de uma irmã presente. A minha avó perdeu o irmão e um dos filhos. A minha mãe perdeu o irmão e um dos filhos. Também perdi o meu irmão e tenho medo de perder um filho. Como podemos superar esse medo? Mas pense que se você perder um filho, seu ego, sua pessoa vai sentir dor. Mas coloque-se do ponto de vista daquele que estava preso, ele é libertado, ele não está morto, ele está vivo. Reverter as coisas. Quando você perde algo e alguém, é claro que em nível humano, há tristeza, perda. Mas vai além disso. Não consideres o teu ponto de vista estreito, histórico e familiar. Mas aceita que este irmão, esta avó, bem, todas as pessoas que disseste que morreram na família, são livres. É o ponto de vista do ego acreditar que a morte é um fim, que a morte o priva de qualquer coisa. Sim, priva o teu ego, a tua história. Mas aquele que hoje vive em liberdade, lembra-se de Nisargadatta, explicou-lhe que quando a sua mulher morreu, ele estava dançando ao redor da cama. Claro que estava livre. Você não é livre, então está com medo. Você não pode superar o medo sozinho lá também. Acreditar nisto só reforça o medo. Aceite o seu medo e aceite acolhê-lo, então aceite atravessá-lo e você só pode rir de si mesmo ao invés de ter medo. Você viverá a verdade. Mas tudo o que se destaca em suas vidas hoje e que se traduz em medo em algum lugar, ou em uma quebra de hábitos, está lá apenas para permitir que você se descubram.
Portanto, não alimente o medo, caso contrário, através de sua pergunta, você ainda está procurando onde não há nada para encontrar. Isso é um fato. Este fato de os membros da família partirem, deve ser visto, aceito, não procurando se opor ou se proteger em relação aos seus próprios filhos. Sem isso, você só demonstra através de seu questionamento um apego à forma, um apego à família, um apego à ilusão, ao sonho. Nunca há alegria nisso, tu sabes disso. E para te livrares do medo, não te podes opor aos teus próprios medos. Hoje, eles serão fortalecidos. Não há como, não há solução dentro da pessoa. Aceite o seu próprio medo, enfrente-o, aceite que esse medo passa através de você, mas não o pare com seus pensamentos ou cogitações. Deixem-no aparecer, ele desaparecerá da mesma forma que apareceu, assim que não o atrasem pelos vossos pensamentos, pelas vossas memórias ou pelo medo. Na época eu estava dizendo, medo ou amor. Hoje, todos vocês o veem sem exceção, é amor ou sofrimento. E isto aplica-se a todos os níveis da sociedade, humanidade ou povos, de todas as formas possíveis. Quando tudo está seguro na sua carteira, no seu marido, nos seus filhos, quando você tem o suficiente para viver, você nunca se questiona. Você está na segurança ilusória certamente, e você esquece que um dia você vai partir porque é sempre mais tarde. É sempre amanhã. Não perturbe o seu sentido de segurança. Mas a busca da segurança ou da própria segurança, em última análise para além das leis sociais e pessoais, é apenas um reflexo do medo. Se o artista tivesse de se perguntar se ia vender a sua tela antes de a fazer, nunca faria uma tela ou ela seria perdida. A espontaneidade da vida é aceitar o que aconteceu. Não podes mudar nada no passado. Mas não fiques com este passado no futuro, sem isso, você não está no instante presente. E, claro, só pode haver sofrimento e medo. Medo da perda, medo do desaparecimento, medo da falta de segurança. Mas é sempre a pessoa que procura segurança, nunca a verdade. A verdade é a espontaneidade do momento, não tem utilidade para o amanhã. É uma vida que não é mais pessoal, mas é onde vocês se sacrificaram e são livres. Mas não se pode ter a certeza de algo e viver a verdade ao mesmo tempo. É um ou outro. A verdade é uma certeza interior, é ágape, é alegria nua. Todo o resto é totalmente incerto e nunca pode ter certeza, e quem é livre não se importa com o amanhã. Ele está tão imerso na felicidade, na beatitude do momento que não tem tempo para gastar no passado ou no futuro, seja qual for a responsabilidade de uma criança, de uma família ou de uma obrigação de qualquer tipo. A tua liberdade não tem preço, nenhum preço. Nada pode comprar liberdade. E quando experimentas, sabes muito bem. Mas enquanto não o viveres, é claro que a lógica humana e pessoal do ego, da pessoa, tudo fará para que encontre segurança, para evitar a morte e especialmente dos teus entes queridos, para não sofrer, para não enfrentar a falta. Mas repito que aquele que é livre, naturalmente, não matará os seus pais ou filhos, mas aceitará a morte, porque sabe que a morte não é um fim, mas o verdadeiro começo da vida verdadeira, especialmente agora. Não estou pedindo desculpas pela morte, porque não há morte para a verdade. A verdade nunca nasceu, nunca morrerá. E hoje, pelas circunstâncias do sonho, pelas circunstâncias da criação que vocês decidiram e que vocês esqueceram, é claro, que todos nós esquecemos. Nós somos anteriores à forma. Somos anteriores a qualquer história. Nós precedemos a luz. Nós somos o amor incriado e manifestado, onde não há ninguém, nem você nem eu, mas onde tudo está lá. Então, claro, o ego vai chamar-lhe nada. A consciência vai chamar-lhe a armadilha. Mas aquele que vive a verdade não pode mais ser enganado pela consciência ou pela história ou por qualquer energia, vibração, chakra ou condição. É muito menos peso e cria realmente esse espaço de liberdade a que nada se pode aproximar, nenhuma certeza deste mundo, nenhuma certeza de qualquer mundo ou consciência. E não pode ser enganado por isso. Isso é impossível. Como já foi dito, você só pode se encontrar ou se reconhecer.
Considerando que na história, mesmo que haja uma lógica de ação/reação, as consequências de suas ações, mesmo dentro desta vida, sem querer falar sobre qualquer vida passada, seja você submisso ou livre. Mas o compromisso já não pode ser mantido tal como está. Medo ou amor, já o disse há anos. O sofrimento ou amor hoje, será cada vez mais óbvio. Você decide, mais ninguém. Ainda que de fato, através do que vocês chamam de ágape, da ressonância do ágape, da rede de ressonância do ágape e especialmente do fogo do coração sagrado, vocês realmente vivem que toda a criação está em vocês, em seus corações. Tanto o inimigo, o pior bastardo, quanto o maior amor da sua vida são, com a mesma intensidade e igualdade, vocês, realmente. E enquanto você tiver esse sentimento de ressentimento para com outra entidade, no final das contas, você só se ressente, porque você não se reconheceu de verdade e concretamente. Como o Cabeça Dura, Jean-Luc e Abalis disseram, somos um no outro, só há uma consciência e tudo isso é um sonho. Isto não vos impede de viver a vossa vida depois disso, mas a vida tornou-se, ela flui em abundância. Ela tornou-se plena e inteira. E você só pode ver os resultados imediatos sobre o que você tem que viver, sobre como você aborda os desafios da vida, seja profissional ou emocional, luto, perda, dinheiro, qualquer coisa. Você está naquele momento na criatividade, na espontaneidade do momento. É também por isso que também desenvolvemos tanto, nós dois, o que chamamos há alguns anos atrás, cocriação consciente, o sagrado feminino, o sagrado masculino, mas hoje, eu vos digo que tudo isso está ultrapassado. O feminino e o masculino estão realmente separados nesta terra, mas eu diria que na verdade, nunca houve nem masculino nem feminino. Só há um. Foram apenas jogos de consciência, sonhos que passaram. Vocês são anteriores à criação. Você é anterior, somos todos anteriores a qualquer forma. O Salvador está dentro de nós. O Mestre está dentro de nós. Não está no conselho de alguém hoje ou de seguir qualquer ensinamento, porque ainda hoje, mesmo um ensinamento totalmente verdadeiro, você tem o exemplo com outras dimensões que o fez experimentar as estrelas para alguns, as portas e inúmeras mudanças, transtornos, comparado com a verdade, isso é falso. Mas tínhamos de chegar às portas da verdade, se é que posso dizer. Lembra-te daquela grande frase que lhes repetiu sem parar o Cabeça Dura. Aquilo que você se importa, te segura e te tranca e te escraviza. Amar livremente. Não se trata de ver seres de longe ou de perto. Significa conceber que o outro não é objeto desejado, mas que é apenas você em outra linha espaço-temporal. E todos os outros que você encontra em uma ou outra circunstância, agradável, bem como desagradável, são apenas você em outras linhas espaço-temporais. Isso é tudo. Isso é tudo. E que, no nível da interpenetração dos sonhos, dos processos que você chama de quânticos, é experimentada simultaneamente. E isso dá bilhões de pontos de vista, bilhões de formas, bilhões de histórias, que interagem constantemente uns com os outros. Mas vocês são todas historias sem exceção. Mas não precisas de te lembrar disso ou de experimentar a verdade no momento. Mas aceite isso não como uma crença, mas você irá vivê-la instantaneamente e irá entendê-la da mesma forma instantaneamente, ao vivê-la. Mas isso não acontece na cabeça, não acontece na energia, não acontece nas vibrações. Isso acontece na vossa humanidade mais simples, tomando o irmão ou a irmã nos vossos braços, trocando, tomando contra o vosso coração, porque vocês vão sentir o coração a coração, realmente, fisicamente. E mesmo que o outro não esteja aberto, toma-o nos teus braços, sentirás o seu coração e sentirás o seu coração, que é o teu coração. Todo o resto é apenas um conjunto a partir de agora. Todo o resto é apenas uma desculpa, apenas hábitos que se tornam por si só por facilidade, por convenção moral, emocional, social, pela distinção de qualquer sexualidade. Está tudo em tudo. E viver o todo no todo é aceitar que você não é mais você do que o outro, nem mais você do que o amante, nem mais você do que o inimigo. Aceite isto mesmo sem o viver e tornar-se-á a sua experiência instantânea.
mas não se pode comprometer com isso, não se pode fazer condições. A espontaneidade deve ser experimentada, no momento presente, para alcançá-la. Sempre esteve lá como todos os que vivem ágape te dizem. Todos nós tínhamos simplesmente esquecido e nós mesmos tínhamos escrito esta omissão para nos permitir explorar e experimentar todas as formas, todas as situações. Não num tempo que se desenrola, não num espaço que se desenrola desde que foi dito e repetido, o momento inicial, o que se poderia chamar-lhe, mesmo o que os vossos cientistas chamam o Big Bang que nunca existiu de fato. Tudo está inscrito no momento presente, o Big Bang como o fim do sonho, como todos os sonhos. Mas não precisas de conhecer todos os sonhos, todas as entradas e saídas. Você simplesmente tem que aceitar que pode ser a verdade e viverá que é a verdade. Todo o resto não te serve para nada, todo o resto te incomoda. Isto não significa que você tem que parar suas profissões, parar o que você estava fazendo, yoga ou este ou aquela profissão ou outra coisa. Significa simplesmente de mudar, se me é permitido dizê-lo, a sua espingarda de ombro, mudar como diria Gandhi, de um ponto de vista. Mesmo que você não consiga ver claramente, você verá claramente. Muito rapidamente, imediatamente. Mas se você colocar uma condição na frente de você, como um medo do desconhecido ou duvidar de si mesmo, do desconhecido, é suficiente para paralisar o processo. E claro, não estou falando de sonhadores que querem sonhar a todo custo com suas visões, com seus diversos e variados cenários de futuro. Mas será que eles falam com você sobre o amor do momento presente e a experiência do momento presente? Dá uma boa olhadela. Eles vão te contar sobre os arcanjos, eles podem até te contar sobre ágape, mas eles vivem esse estado de amor. Se você vive esse estado de amor impessoal, você não pode fazer a diferença entre o santo, o assassino, o carrasco, as vítimas e o salvador, pois é só você é a verdade. Nesse momento você é livre para acreditar que é um indivíduo, para acreditar que é aquele que apareceu ao nascer com sua história e que desaparecerá com a morte ou que retornará de acordo com seu karma, tudo isso diz respeito à pessoa. Isto é tudo sobre o sonho. Mas isso não é verdade. A verdade é precisamente independente do sonho. Não tem nada a ver com o sonho, exceto realmente no momento inicial, que é nada mais do que o momento final. Não precisas de conhecer todas as moradias do Pai, mas você é o Pai. Você é tanto a criatura quanto o Criador sem qualquer distância e sem qualquer separação. É o que religiões, pseudo-mestres, gurus tentaram fazer-vos acreditar. Você é completo por si só. Só vocês compreendem em si mesmos a totalidade da criação, mas por isso devem aceitar que não são nem Cristo nem Salvador. Vocês carregam Cristo, vocês são filhos de Cristo ou filhos do homem. Vocês são o filho do homem. Você é um anjo, você é um arcanjo, você é a fonte, mas você também é o assassino mais terrível. Você também é o arconte, assim como é a mãe geneticista, sem qualquer diferença. E tudo isso, você sonhou não em outro lugar, mas em tempo zero, é a única maneira de encontrar a verdade. É que o momento inicial é exatamente o mesmo que o momento final. Só a vida. O caminho é a verdade enquanto acreditarem que são uma forma, mas quando aceitam que são nada, descobrem que são tudo, e nesse momento estão realizados. Estão todos inteiros. Nada pode faltar, mesmo que falte tudo. E nada pode ser supérfluo, mesmo que tenhas tudo que é supérfluo. Está tudo no seu lugar certo. Nada, absolutamente nada, é o resultado do acaso. Veja, hoje estamos muito longe de tudo que vivemos juntos. Quando eu estava na carne ou quando transmiti, como chefe dos Melquisedeques e de todas as histórias da Terra, de todas as possibilidades do corpo da eternidade, das vibrações, das portas, das estrelas. Hoje tudo isto, este andaime, já não é necessário. É automático, natural e espontâneo, assim que você é natural e espontâneo. Não há outras alternativas. E só podes viver e descobrir isso. Quer gostes quer não. Como diria Agba, as boas novas foram espalhadas.
Se você aceita ou não, não muda nada, você foi informado. Enquanto aqueles que ainda estão dormindo e não querem ser informados, eles também são informados sem o seu conhecimento de sua livre vontade. Mas não te preocupes, como disse o cabeça dura, Jean-Luc, acerca dos que estão dormindo. São eles que vão acordar mais facilmente. Preocupa-te contigo e não te preocupes com os teus filhos. Eles são muito mais livres do que vocês. Eles serão, como eu já disse muitas vezes, seus guias no evento ou pouco antes do evento. Porque serão alegres, serão leves, viverão a verdade, sem esforço. Eles vão rir-se das vossas posturas como pais que têm medo disto ou daquilo. Este é o velho mundo. E não é um novo mundo, porque não há um novo mundo, há apenas a verdade. E quando a verdade está lá, tudo que é antigo não pode mais ser mantido e todo o futuro é abolido. Estás completamente lúcido, vocês são totalmente verdadeiros e completamente livres. O que vai fazer hoje, por exemplo, para saberem que é que tínhamos insistido? O que era importante na época? Quais foram suas origens estelares? Onde estavam as estrelas? Onde estavam as portas? Onde estava a onda da vida? O que era o canal mariano, para fazer a diferença entre a supraconsciência, consciência, sonho, sono e turia? Todos estes eram meios educacionais, é claro. Uma pedagogia que tinha sido escrita. Mas hoje em dia já não é útil. Seja verdadeiro consigo mesmo, seja autêntico, tudo o mais é feito por si mesmo e não precisa de você. A tua vontade, a tua energia, a tua vibração. Ela só precisa da tua presença. E a tua lucidez, não sobre a tua vida, mas sobre a lucidez do instante. Mais uma pergunta. Voz. Então não há mais perguntas escritas. Depois passamos às perguntas orais. Silêncio. Coloquei todos para dormir, talvez. Voz. Eu tenho a impressão. Não, alguns deles estão a levantar-se. Há um que surgirá quando ele ouvir que já não fala. Risos. Voz. Alguma pergunta? Silêncio. Aproveito-me, durante o silêncio, antes que haja perguntas, para eu também jogar o fogo do coração sagrado. Então, algo está a acontecer agora, quer estejas aqui ou a ouvir. É a formação da alegria nua do tempo zero, que pode ser experimentada. Silêncio. Como resultado, seus assobios foram cortados, não há mais perguntas. Mas faça perguntas, mesmo que não seja para si. Mesmo que saibamos que as perguntas aparecem, as respostas aparecem, o que é importante, as perguntas e as respostas são apenas um cenário, eu diria, uma forma de mantê-lo ocupado enquanto a verdade está sendo feita. Nada mais do que isso. Silêncio. Voz. Nós também estamos bem, sem perguntas. Como? Voz. Estamos bem sem perguntas. Sim, também estamos bem assim, absolutamente. Silêncio. É verdade que vocês observam que há cada vez mais, enquanto falamos, esses momentos de silêncio. Alguns deles estão dormindo, é claro. E depois há alguns que se acomodam no vazio do instante presente. Silêncio. Acho que é um pouco cedo para parar, não? Já não trocamos há muito tempo. Vamos deixar algo emergir, algo irá necessariamente emergir. Gostaria também de salientar que, para além das perguntas, pode simplesmente testemunhar sobre si próprio. Porque quando você expressa o que está experimentando, sem questionar se são coisas agradáveis ou desagradáveis, há também, através da escuta, o fogo do coração sagrado e, portanto, um espaço de resolução que abre para o tempo zero. Por isso não hesite em falar sobre o que você está vivendo. Mesmo que não haja perguntas. Silêncio. Irmã. Vou contar-lhe a minha experiência. Voz. Ela vai falar sobre a sua experiência.
Assim, para evitar repetir, convido-te a aproximar-te para que o microfone e eu possamos ouvir-te. Ele evitará perder, transcrevendo ou repetindo o que dizes. Está bem? Dessa forma, todos vão ouvir e pode ser muito mais direto. Irmã. Então, para mim é um tempo em que me sinto um pouco perdida entre o velho e o que estou tentando colocar, para me integrar no que ouço. E passa por fases, com muita tristeza, como uma morte de algo. Como uma morte do velho, onde a mente continua a se agarrar um pouco, mas, bem, não é evidente bem, para ser gerido. Irmã, para ser gerida. Eu te responderei simplesmente que tudo que morre, a superfície do sonho, neste mundo, quer se trate de uma relação, quer se trate de um relacionamento, quer se trate de um pai ou mesmo de hábitos simples em forma, conduz, naturalmente, aquilo a que se chama uma síndrome de luto. Por isso, claro, pode dar-lhe a impressão de experimentar coisas que não são evidentes, alternando com momentos de riso, alternando com momentos de paz. Por vezes, pode parecer desconfortável voltar, diria eu, para o velho. Seja qual for o velho. Chamo o velho ao que era ontem. Os hábitos da pessoa, as deficiências de funcionamento, a falta e o sofrimento, as lesões, claro. Mas é precisamente quando você diz que não é evidente, porque de momento, e como você o expressa perfeitamente, há ainda e naturalmente uma necessidade que escapa à sua vontade de comparar. Há o que é velho, há o que está lá mas não está lá completamente para vocês, e claro que é desestabilizador. Mas também aceitar que é através e graças a este tipo de situação desconfortável e até mesmo às vezes desconfortos reais ou preocupações mentais que a verdade é realmente representada no palco do teatro. Aceite viver isso, sem tentar sair, de forma alguma, e você só pode sair e rir de si mesmo. Há, de fato, um luto a fazer, mas o luto a fazer, como todos os lutos, mesmo que sejam psicologicamente acompanhados, como todos sabem, por terem perdido alguém, um filho, um parente, um marido, se ele está morto ou se perderam um emprego, por exemplo. Você tem muito bem que um certo número de memórias, reminiscências, sejam elas felizes ou infelizes, não mudam nada, mas vêm para movê-lo no presente. E é aí que vives, o que se chama luto, a sensação de perda. Comparado com ontem, com a personagem, para muitas coisas, é exatamente a mesma coisa. E, além disso, aqueles de nós que tiveram problemas reais de luto em suas vidas para fazer, nesta última vida, obviamente terão mais dificuldade, em primeira instância, em viver a imutabilidade da verdade. Vão mover-se e oscilar de um estado para outro, o que é, há que dizê-lo, extremamente desconfortável. Mas precisamente, quando nos cansamos de nos sentirmos desconfortáveis, o que acontece? A história será desatada sozinha. A referência ao passado, à falta, ao sofrimento, às feridas ou às alegrias desaparecerá por si mesma. É exatamente assim que funciona quando se perde um pai ou um filho. Portanto, é claro, há irmãos e irmãs que irão arrastar isso por toda a sua vida, mas você sabe muito bem que a dor leva um certo tempo. Este período de tempo também tem de ser aceito. Mas mostra-lhe, pela mesma razão, que existem hábitos, uma memória totalmente automática em tudo que você viveu e registrou mesmo inconscientemente desde a sua chegada neste nascimento e neste mundo, nesta vida, eu falo. Portanto, concordar em não ser estável, criar estabilidade, em vez de procurar estabilidade ou resolver qualquer coisa. Também aqui, a aceitação destas flutuações, estes momentos de paz, alternando com momentos em que a mente, as emoções, a memória, os hábitos tomam conta, permite-vos ver que vocês não são nenhum nem o outro. E colocá-lo, usando a terminologia de alguns anos atrás, na testemunha ou no observador. E a testemunha ou observador, em algum momento, só pode aceitar. E depois vem a grande questão: quem é este observador e quem é esta testemunha? É você. É por isso que chamamos isso, e especialmente aba e cabeça dura, Jean-Luc Ibdin, ou eu absoluto ou eu eterno, El. O que é, e.
Você tem um sobrenome e um primeiro nome no sonho. Nós lhe mostramos, especialmente por aba, que havia uma chave vibratória na pronúncia de sua identidade. Sobrenome em primeiro nome ilusório que contém a verdade. Na verdade, hoje, quem é você? Você é um ser humano na Terra. Você está no corpo de sonho. Estás metido em algo que está acontecendo. Mas também você é também aquele que experimenta tudo isso. Mas você não é nada disso do que está vivendo. Você é simplesmente a vida. Mas precisamente, esta noção de dificuldade é o ir e vir. Já não é mais, como eu disse há alguns anos atrás, o torneio de torneios doce com um grande S. É aqui que vocês podem ir e vir, não importa quão difícil possa parecer ser, experimentar a facilidade. Quando você tiver esgotado todas as estratégias, conscientes e inconscientes de sua história, de seu personagem, você só poderá perceber que a verdade emerge. Quando tiveres esgotado todas as lutas. Quando você vê que não pode controlar ou dirigir seu personagem ou situação, você necessariamente descobre que a rendição à luz, o sacrifício, a espontaneidade, o tempo zero é muito mais eficaz que seu pobre e pequeno personagem que luta no sonho, na ilusão. E tudo se torna realmente fluido. Há muitos anos, falávamos da fluidez da unidade. Hoje estamos a falar das provas de ágape. Mas tudo o que você está experimentando, e especialmente para os irmãos e irmãs que parecem anos-luz longe desta verdade, esteja certo de que este é o local certo. Se aceitares isso, aí também você é livre. E você só pode testemunhar, em primeira instância, aqueles tipos de idas e vindas que são a lógica normal da pessoa e que se esgotarão. Que você só tem que olhar passar para aceitar, não se submetendo a ela, mas a aceitação cria a travessia e evita que você fique congelado em uma emoção, em uma história ou em sua mente. É assim que se descobre a flexibilidade. Que você ponha fim à rigidez de acreditar que você é um personagem que precisa melhorar, que está incompleto, mas que você descobre a verdadeira plenitude interior. Então não se assuste, eu diria que estas idas e vindas são apenas uma tradução do luto em curso. E é isso que te leva à aceitação e à verdade. Cada um de nós, encarnado ou não, está vivendo este desafio. Estamos ainda na história, estamos ainda numa forma ou aceitamos a verdade nua. Em algum momento, o peso, o sofrimento, a hesitação, a noção de escolha desaparecerão por si só, assim que você não prestar atenção ao que está acontecendo. Lembre-se, você é o observador do que está acontecendo, mas você não é aquele que vive o mental, a emoção ou outros. E isso é saudável. Isto é, aceitar pontos de vista torna-o independente de qualquer energia, mestre, religião ou crença. Portanto, não te ressentes no momento contra, precisamente, se vires os irmãos e irmãs que vivem em liberdade e tu, ainda estás experimentando as oscilações, a mente, as perguntas, as interrogações. Isso também, lembre-se, causa fogo de fricção e, portanto, o consumo do efêmero. Porque, quando o corpo vital faz perguntas a si mesmo, é claro que é instruído pelo corpo mental, pela história, pelo corpo emocional. E se você trouxer algo à manifestação, à consciência, sem entendê-la, porque você está vivendo, deixe o fogo consumi-la. Não consegues evitar. Aceite o jogo, GOJU, e você sairá do jogo, JU. E você vai descobrir que você é o eu eterno e absoluto. Não há mais nada para fazer. Tudo que pensas que tens de fazer, em relação a um estado de espírito, priva-te da liberdade. Deixa a liberdade ser e depois é a liberdade que o fará. É a inteligência da luz que estará em ação e não mais a vossa história, a vossa pessoa, as vossas feridas ou as vossas memórias. Hoje já não é mais tempo de ir desfazer as suas feridas. Na época, claro, há anos, discutimos este assunto de forma muito ampla. Através dos pequenos diabinhos, dos hábitos já existentes e das crenças. Através das religiões, da espiritualidade. Hoje, tudo isto é um esquema. É só você, é só o instante presente. Aceite este fato e verá que tudo o que se destaca e parece incomodá-lo hoje simplesmente não pode ser mantido.
O observador estará totalmente presente e não deixará mais nenhuma porta aberta, nenhuma possibilidade de se agarrar à história, à pessoa, às feridas, às memórias e a todas as projeções, sejam elas quais forem. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Irmã, não. Obrigado. Mais uma pergunta. Silêncio. Voz. Uma pessoa chega com outra pergunta. Então, estamos a ouvir-te. O microfone, e eu, e todos eles. Irmã, o personagem sente uma grande culpa por não, parece que apesar de ter experimentado, em várias ocasiões e durante vários anos, alegrias sem objeto, alegrias nuas, durante um curto período, tendo vivido e visto claramente, com lucidez, que a ausência do personagem do questionamento, conduz a leveza e fluidez, a recaídas regulares e uma dificuldade em avançar com o processo. Sim. O resultado é grande raiva e culpa. Como superar isto? Porque, bem, aceita a tua raiva lá também, e a tua própria raiva vai consumir o sonho. Quando você se cansa, como respondi à pergunta anterior, de ver e ver que há alegrias às vezes e outras vezes há sofrimento, qualquer que seja a expressão, eu prefiro a resistência aqui. Quando vê que, quando você expressa este testemunho, quem fala? É o observador. Irmã, sim. Se fosse a pessoa, ela me diria, eu vivi momentos de alegria, mas estou sofrendo. No entanto, a forma como põe nas suas palavras mostra, por definição, que não são nem esse personagem, nem o que foi vivido, nem essas oscilações. Você é o observador e o que observa deve se voltar para, como eu disse, quem observa. Quem testemunha. E lembre-se também que se chama luto. E que, para alguns, a dor pode durar muitos anos. Especialmente entre nós, que nascemos e somos muito jovens, tínhamos essa busca de sentido. O que é a vida? Qual é a minha vida? Como posso entender-me? São, em geral, seres irmãos e irmãs que têm uma sensibilidade exacerbada a nível energético e emocional. Irmã, este é o meu caso. Neste caso, você vive essas sucessões de momentos, o luto do personagem. Não se atenha. Aceite também que isso cansa o personagem, claro, e é a única forma de se desidentificar como ator no palco do teatro, como jogador de videogame. Você é aquele que tem o controlador. Você não é o personagem que joga no videogame. E, claro, o fato de se repetir, ainda é uma progressão. E quanto mais nos cansamos do nosso personagem, não negando, ele está aí. Não negando. Mas quanto mais o aceitares, mais a alegria estará lá. Você não é responsável por nada, não é culpado de nada. A vida apareceu, você apareceu, a vida vai desaparecer, você vai desaparecer. Você é a vida independente da forma. Você é HP, este amor nu. Mas seu personagem é seu observador que vê a alegria às vezes e outras vezes o personagem que está enredado em seu histórico, em suas emoções, em sua história. Vendo isto, vivendo isto, é no entanto fácil para você entender que você é o observador disto. E mesmo que lhe pareça estar sujeito a ela, em algum lugar, é também uma forma de luto e de atravessar. Esta travessia pode ser instantânea, pode ser propagada, por alguns já há muitos anos. Todos escreveram o seu sonho. Recordo-lhes que tudo está no seu lugar e, sobretudo, o que não vos parece estar no seu lugar. Esse é o ponto de vista da pessoa. O ponto de vista do observador, ele observa. Mesmo que não lhe pareça certo, que é assim. Descreve-o perfeitamente. Há momentos de liberdade e há momentos em que você é pego pelo velho. Mas quem vê tudo isto? O observador. Aquele que tem comando do videogame. Isso quer dizer que em algum lugar, apesar desses momentos, esses golpes de ágape, paz ou alegria, não importa quais palavras você coloque nele, você não é mais enganado pelo personagem, mesmo que esteja sujeito a ele. Aceite isso também e verá que suas emoções, seus sofrimentos, suas carências, não importa o que você as chame, só podem diminuir e desaparecer por si só. A alegria cresce sozinha. A partir do momento em que não o procuras. A partir do momento em que não tentas resolver, mas sim aceitar.
A partir do momento em que deixares de ser para fazer, mas sim como ser sobre isso. E então você verá os movimentos de seu personagem, os movimentos da história, os movimentos de suas próprias feridas ou alegrias que passarão por você e não pararão mais para lhe dar a sensação de fracasso, perda ou sofrimento. É uma ginástica da própria consciência. O que você está descrevendo aqui não tem nada a ver com um excesso do mental, mas sim com uma sensibilidade exacerbada. Mas é precisamente essa sensibilidade e essa experiência que hoje lhe parecem embaraçosas que inevitavelmente o levam à alegria. Mas acima de tudo, não tente se opor, não tente fazer, aceitar e isso vai passar por você. Você vê, são sempre as mesmas palavras dispostas de maneira diferente, porque o mesmo processo não é descrito no final, em última análise, sempre o mesmo. A sua ressurreição e a finalidade desta ressurreição, a apoteose da ressurreição, que é a beatitude onde você se reconhece totalmente, sem qualquer necessidade de história, memória, referência ou projeção. Nesse momento, vocês estão livres da consciência, livres da espiritualidade, livres da energia, livres de todos. Vocês estão neste mundo, vivem plenamente, mas não são deste mundo e não há pergunta sobre o amanhã. Mergulhem totalmente no momento presente. Se, no momento presente, há sofrimento, é porque não é simplesmente o instante presente. Então, ainda há coisas para atravessar, ainda há coisas para deixar ir. Quanto mais vocês concordarem, mais essas coisas para viver e atravessar e deixar ir acontecerão instantaneamente. E vocês verão que o observador, que vê isso claramente, não irá mais parar os processos, mas concordará em vê-los. Nesse momento vocês serão livres. Eu diria, Ibdi já o havia explicado, que é uma forma. Para o ego, poderíamos chamá-lo de a divina indiferença. É muito mais do que indiferença, é uma imobilidade que fortalece o observador e que, ao mesmo tempo, o faz desaparecer, mas que lhe permite, diria eu, desfocar na emoção, desfocar na sua história ou no seu sofrimento, seja ele qual for, mas também, você dissocia de qualquer projeção de consciência no momento seguinte, no amanhã ou em 10 anos. A verdadeira liberdade só está lá. O reflexo habitual para qualquer irmão e irmã quando tiverem vivido momentos de paz e quando o personagem voltar à carga através do sofrimento ou dos medos, não se esqueçam que são vocês que dão corpo e descarga, se assim posso dizer, a esta emoção que só está passando e é assim que a param e não a deixam passar. Algures, existe ainda uma forma de identificação com a história que é apenas o medo, mas que magnifica, diria eu, o observador. O observador irá reforçar-se, verá as coisas claramente. Nesse momento, o observador desaparecerá sozinho, sem você, sem questionamento. A chave de tudo, por ora, que é a verdade, é este princípio de aceitação e não refutar como antes, como disse Bidi ou negar algo, e, como eu disse, tomar as palavras de Bidi, a divina indiferença, que é apenas uma indiferença para o ego. Sim, exatamente. A indiferença pode ser uma negação ou uma forma de egoísmo, mas a indiferença também é uma forma de superação. Em um caso, você traz ainda mais sofrimento, no outro, você imediatamente aplica mais liberdade. Então, eu os aconselho a experimentar a divina indiferença, isto é, o não envolvimento, que não significa que não devam agir ou fazer em um dado momento, mas que colocarão a verdade diante de vocês. Ela também é muito simples, mas é necessária para quebrar o círculo dos hábitos de operação. É a meta do observador e vocês a observaram e descreveram perfeitamente. Vocês são incontáveis para viver momentos de paz, momentos de alegria sem objeto e já há muitos anos, mas, é profundamente diferente estar nessa alegria nua e permanente onde nada perturba, nada da pessoa, nada da história, nada das emoções, nada da mente e nada do amanhã. Vocês estão totalmente disponíveis e daquele que ainda não está disponível porque acredita, como observador, que poderá se opor ou resolver tal medo que foi visto. Não, o importante é vê-lo, o importante é aceitá-lo e certamente não se opor a ele. A aceitação, vendo-a, observando-a, permite precisamente a travessia.
Portanto, procurem adotar a divina indiferença e verão os resultados bem contrários aos resultados atuais, onde o observador percebe que é afetado pelo que acontece uma e outra vez, mas que também cria uma forma de tensão para o abandono, no sentido de que Hildegard de Bingen havia usado. Tudo isso também é parte dos dados neurocientíficos que lhe explicaram o cabeça dura, Jean-Luc, chamando-lhe resiliência, é a mesma coisa. Em outras palavras, quando você se cansa de realmente sofrer e não apenas em reação, você experimentará uma paz permanente. Acho que o cabeça dura também já repetiu 1000 vezes essa frase. Tudo aquilo a que você se preocupa, te mantém. Em algum lugar, mesmo que seja inconsciente ou subconsciente, vocês ainda se preocupam com a forma e a história. Sem ela, adotariam a divina indiferença, observariam que uma emoção está ali, que vocês estão perturbados e a deixariam passar. Lembrem-se que é sempre a consciência que vocês colocam no que está passando através de vocês que cria e sustenta o sofrimento. Aceite isso e verá que nenhum sofrimento pode ser sustentado. Significa também que, em algum lugar, quando você não vive a permanência da alegria, mas se faz perguntas, é claro, aqueles que dormem deixam dormir e aqueles que sonham como uma nova terra deixam sonhar, mas você que sinceramente questiona sua experiência íntima através do que você diz, adota o princípio da divina indiferença e você verá que qualquer sentimento de pressão, sofrimento, falta, a impressão de reviver as mesmas emoções, as mesmas situações desaparecerão por si só. É apenas uma impressão, é como qualquer impressão, só passa, mas é o vosso próprio posicionamento pelo qual são responsáveis que o mantêm e alimentam. Você não é responsável pelo que está passando por você mesmo que tenha vivenciado, mas é responsável, no instante presente, pelo que alimenta e pela atenção que dá a esse sofrimento, que é real, o torna ainda mais real e o impede literalmente de se deixar atravessar. Anos atrás, o arcanjo Anael, por exemplo, mandou você fazer atividades artísticas de leitura e decodificação. Há muito tempo atrás, não era apenas terapêutico, promovendo a expressão, a comunicação, mas era também uma forma de derivar sua consciência de algo diferente de sua pequena história e seus pequenos problemas. Hoje é a mesma coisa, mas vocês o fazem através da indiferença e da divina indiferença de que não são o observador, assim como não são os que jogam no palco, ou seja, o último passo como diria Bidi. Primeiro ao ator, ao espectador assistindo e até o momento em que você sai do teatro para perceber que nunca houve teatro e que tudo isso foi apenas um jogo, que você estava jogando no sonho da criação, que você mesmo escreveu. Mas você não pode vê-lo até que você deixe ir. Só o podem ver depois e vendo, porque o vivem, que o compreendem e que se reconhecem. Mas sem ele, na verdade passam o vosso tempo com aqueles que querem encontrar o que são, obviamente por situações dolorosas, parecem fazer o iu, mas não entre o ego e a mente, eu diria entre o ator e o espectador, entre o personagem e o observador. Liberte a pressão, não há mais espectador do que ator, pois o teatro é um sonho. Um sonho só passa. Tudo que só passa não é verdade porque faz parte do tempo. Não há muito a alcançar, se é que posso dizer, há apenas algo a deixar ir. Mas acima de tudo, considere o que deve deixar ir. Mas não pense no seu passado, não pense na emoção que passa por você. Ele tem sua razão de ser e sua razão de ser é fazer você viver que quando você se cansa, realmente, de passar da alegria para o personagem sofrido, a resiliência será acionada sozinho. Lá, você será totalmente livre. Ela está em progresso para todos. É o próprio princípio do luto. O luto, recordo-vos, está ligado ao nascimento e à morte, está ligado à perda da continuidade da consciência que até esqueceu que sonhava e que nada disto era verdade. Só acredita no que vê, só acredita no que vive dentro de um determinado quadro. Mas nada neste quadro dado, que se chama a Terra, que vos lembro que é uma prisão, vos permitirá sair da prisão. Você pode conhecer a constituição do corpo, a constituição das emoções, a constituição global da prisão, mas enquanto você não tiver vivido a liberdade, você conhece a prisão, e tudo.
você ainda está jogando o jogo de gato e rato, ou se você preferir o ator e o espectador, o ego e o personagem confrontado com o observador. Se você concorda em ficar quieto neste tipo de situação sem querer se proteger de suas próprias lágrimas, de seu próprio sofrimento, de suas próprias emoções, então você está livre, é imediato. Mas quando isso acontece, você só pode rir de si mesmo, mesmo ontem. Como vocês sabem, todos aqueles que vivem ágape têm ataques de risos o tempo todo, dentro e fora. Eles só celebram a vida porque são vida e ainda assim, em sua maioria, têm pouco em suas vidas, estão livres de tudo. Mas você vai ver, como eu disse em uma pergunta anterior, uma resposta anterior, mais precisamente, que tudo o que você se importa é mantido e quanto mais você se importa com algo, mais você vai sofrer. Todos vocês sabem disso. Algo, como eles dizem, que está perto do seu coração, impede que você simplesmente seja o coração. Todas as circunstâncias das vossas vidas, sejam elas quais forem, sejam elas odiosas ou idílicas, não muda a questão, mesmo que tendamos a preferir o idílico ao detestável, garanto-vos. Tudo isto será vivido e tudo isto são apenas conjuntos, pretextos, mesmo o que você descreve aqui, para vos permitir ser livres. Aceite isso que aí você é. Aceitem o desconhecido e o desconhecido torna-se conhecido. Aceitem os vossos medos e o medo é substituído pelo amor. Silêncio. Acolher e aceitar tudo o que acontece faz com que vocês descubram que são imutáveis. Não há necessidade de um mestre, um guru ou energia para isso. Está aberto a todos hoje e é isso que todos vocês estão experimentando, independentemente da idade, independentemente da sua situação em todos os níveis. Tudo é apenas uma desculpa para viver o tempo zero, individual e coletivamente. E não tens nada para esperar, nem data. Creio que hoje é 20 de julho e deixei claro há 3 semanas que nada de extraordinário acontecerá nesse dia. Claro que terremotos, vulcões, tornados, furacões, tudo que acontece todos os dias com a mesma intensidade, e tudo. Mas não podia ser o dia do evento. É quando, globalmente, e quando eu digo globalmente, não é metade da humanidade, alma humana, mas eu diria uma porcentagem que experimentará essa aceitação que o evento ocorrerá. Eu lhe disse e Abba lhe disse novamente que você é você mesmo o evento, você é o que você esperava, você é mesmo o que você às vezes temia. Não há nada mais do que você, tudo mais são apenas sonhos que se interpenetram. Aceitar isto é já vivê-lo e aceitá-lo sem acreditar que ele cria a experiência, cria a compreensão e recria a liberdade. Todo o resto o afasta dele. Lembre-se. Mesmo o que você recebeu este ano, para aqueles que seguiram um pouco as aventuras com cetáceos, você recebeu os códigos das grandes mães, você recebeu Eu Sou Você, sobrenome em primeiro nome do simulacro de sua identidade que lhe remete ao sagrado e ao instante presente. Você recebeu tudo. Além disso, não pode ser recebido porque já estava escrito em você, é uma impressão de ter recebido algo porque tudo já foi escrito, tudo já está em você. E todos os outros são vocês, não apenas na Terra, mas os anjos, os arcanjos, o Ayot HaKodesh, a fonte, o Metatron, os arcontes, as mães geneticistas, quaisquer que tenham sido suas identidades pessoais dentro desta jornada de vida. Dentro do sonho no final e na verdade, vocês realmente e concretamente já viveram tudo. Vocês não precisam se lembrar, não precisam sentir ou ver, mas real e concretamente aceitar, nesse momento, o fim do personagem e do observador e seu próprio fim, que não é nada além do momento inicial. E quando você uniu o alfa ao ômega, você percebe que nunca se moveu, que não é nada do que está acontecendo e nada do que está passando por você, que você nunca se moveu, essa é a única verdade e contentamento que nunca pode acabar. Tudo o resto passa. A felicidade e os irmãos e irmãs que a vivem. E nós agora também só podemos dar-vos a mesma coisa, cada um com palavras certamente diferentes. Minhas palavras não são as palavras de Abba, as palavras de Abba não são as palavras de Bidi, mas, além do significado das palavras, há o significado do verbo e a mesma verdade.
Mais alguma coisa a dizer? Irmã, não. Obrigado. Tens alguma coisa a acrescentar ao que disseste? Irmã, então é normal, depois do que você disse, ver como um esgotamento geral do personagem. Também te lembro do fogo vital. O corpo etérico é consumido e muda completamente na aparência. Ele realmente e concretamente entra no corpo da eternidade. Ele não está mais sujeito ao fogo vital. A aceitação cria vitalidade. Cria este novo fogo que queima tudo sem, consumindo completamente com amor. Somente aquele que passa de um estado para outro vive esse esgotamento, mas esse esgotamento também acompanha a liberação da ideia de ser uma pessoa. Aqui, novamente, há também o processo de aceitação, mas quanto mais você conscientemente resistir e quanto mais subconscientemente você estiver exausto, mais você aceita, mais leve e mais completo você está. É normal que não seja uma questão de idade e é independente de qualquer processo que eu diria médico ou patológico. O esgotamento é apenas a consumação do corpo vital com um corpo de eternidade que, eu diria, ainda não ocupou todo o espaço. Já no ano anterior, em 2018, quando paramos de falar, em 29 de janeiro de 2018, vocês foram muitos numerosos para viverem momentos de ausência, momentos de êxtase, momentos de sono, momentos em que perdeu todos os seus recursos. Claro, foi constrangedor para a vida comum para alguns, mas foi nesses momentos que você começou sua reunião com você mesmo. Enquanto há um sentimento de esgotamento, é que ainda há inconscientemente lutas entre o fogo vital, os hábitos, o funcionamento e o fogo ardente. Mas quando o fogo vibrante e ígneo terá assumido totalmente o corpo vital, é o momento em que você sente o tremor interno e as asas nas costas. Você só será capaz de notar que não é mais uma questão de estar cansado, não é mais uma questão de estar exausto. Então, eu não gosto da palavra normal ou anormal porque quando você diz isso, é normal ou anormal, ainda é o que? A dualidade que se expressa, o personagem e não a verdade. A verdade nunca está cansada. A verdade nunca pode esgotar. A verdade faz você livre, uma liberdade total. Foi explicado em relação a todos os ciclos, até mesmo pela contribuição para as necessidades fisiológicas de dormir, comer, alimentar. Tudo isso não existe mais na verdadeira liberdade. Portanto, não é anormal nem normal, é o que deve ser atravessado por você. Mas também aí, quando você está cansado de ficar exausto, procurando uma solução do meio-dia às 2 horas, e aceita essa exaustão, não será submetido a ela de uma maneira completamente real. Mas todas as velhas técnicas de saber porquê, para trazer uma energia, uma compensação, o remédio homeopático, o remédio químico, uma agulha de acupuntura, tudo que você quer terá mais motivos para ser realmente. Do ponto de vista do processo atual, sim, é normal. Do ponto de vista da verdade, que é anormal. Do ponto de vista da pessoa, é necessário entender por quê. Cabe a você ver o ponto de vista que você toma, lá também. Você aceita a evidência de quem você é que você não conhece ou não, ou você está lutando contra tal ou tal coisa ou contra tal pessoa ou pessoa e mais frequentemente contra si mesmo. Ali é a verdade, o sacrifício também porque, é claro, como algumas irmãs disseram antes, você só pode comparecer com uma forma de desamparo, desde que acredite ser uma pessoa entre o vai e vem da alegria, fadiga, emoções, todas essas flutuações. Quem é agape não pode mais flutuar de forma alguma. É imutável na verdade. A vida continua, flutua, mas eles não flutuam mais, estão em silêncio imóvel, mas se eles falam, o que quer que faça, é uma grande leveza, é uma grande liberdade e é uma responsabilidade total. Outras coisas a dizer. Vós. São 5 horas. Então, eu vou deixar você ir ao ar, talvez se refrescar e ir sobre coisas que podem ser mais agradáveis do que ouvir o Croton em chefe. Permita-me transmitir-lhe todo o meu amor, toda a minha paz e toda a alegria que é desejar-lhe, Agape. E eu vejo você na próxima vez. Comportem-se bem. Até logo. A Assembleia. Até logo. Obrigado. Através de Jean-Luc Ayon. Do site Apoteose Live. Transcrição do áudio.
Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.